A paz do Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã, nós estamos mais uma vez aqui unidos para vivermos esta formação do Catecismo da Igreja Católica. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós o amamos. E lembrando, nas Sagradas Escrituras está escrito: o povo perece por falta de conhecimento. Muita gente abandona a fé, abandona o Senhor por falta de conhecimento. Muita gente, entre aspas, muda de religião por falta de conhecimento. É necessário conhecer a riqueza da fé católica, é necessário conhecer, meu irmão, cada vez mais a riqueza da nossa fé, e aí sim, meu irmão, nós vamos permanecer firmes aqui neste barco a qual Jesus está, a igreja a qual Ele fundou, chamada Igreja Una, Santa, Católica, Apostólica, Romana. Amém? Nós estamos continuando aqui com a nossa formação do Catecismo da Igreja Católica, e agora, nessa formação em específico, nós vamos partir aqui do parágrafo 369, aonde vai falar da criação homem e mulher, e Deus vai falar muito com você, tenho certeza disso. Amém? Deus criou o homem e a mulher em perfeita igualdade como pessoa humana, criados em idêntica dignidade à imagem de Deus. Em seu ser homem, em seu ser mulher, refletem a sabedoria e a bondade do Criador. As perfeições do homem e da mulher refletem algo da infinita perfeição de Deus, as de uma mãe, as de um pai, de esposo. Criados conjuntamente, Deus quer o homem e a mulher um para o outro. Amém? Deus quer o homem e a mulher um para o outro. Mas vamos lá, Deus criou os dois em perfeita igualdade. Deus não fez um maior do que o outro, menor do que o outro. Por muito tempo, se houve uma cultura machista, e isso não é vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós nos amemos, nos respeitemos e caminhemos um ajudando o outro, cada um com a sua responsabilidade, cada um com a sua função, mas ajudando e respeitando o outro. Amém? Vamos lá. Indo aqui no parágrafo 371, vai dizer que Deus quer o homem e a mulher, criou o homem e a mulher um para o outro. Não é bom que o homem esteja só. Mulher foi tirada da costela de Adão, osso dos meus ossos e carne da minha carne. Costela, irmão. A Bíblia diz de uma maneira simbólica, novamente, como diz aqui no Catecismo, que a mulher foi tirada da costela do Adão. É para dizer mais uma vez que ela não está abaixo e ela não está acima, mas ela está do lado, em termos de igualdade, para caminhar do lado, para caminharem juntos, para, como eu posso dizer, para viverem na fraternidade, para viverem como irmãos, para viverem um ajudando o outro nas características que cada um tem, no ser masculino e no ser feminino. Um completa o outro. Não quer dizer o quê? Que Deus criou o homem e a mulher incompletos. Não é isso. Mas o que Deus está querendo dizer é o quê? Que um ajudando o outro, um vai, como é que eu posso dizer? Um vai completando o outro, mas não que eles não sejam completos. Na criação, o homem e a mulher são feitos um para o outro. Não que Deus tivesse apenas feito eles pela metade, não, mas um ajuda o outro. E no matrimônio, Deus une de uma maneira, formando uma só carne, para que eles possam transmitir a vida humana, sendo cooperadores de forma única na obra do Criador. Vamos lá, no matrimônio, gente. O apóstolo Paulo vai dizer: esposas, sejam submissas aos vossos maridos, e maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja.
O que quer dizer isso? Vamos pegar a parte aqui quando Paulo fala para o marido: amai vossas esposas como Cristo amou a igreja. Cristo, ele se entregou pela igreja na cruz. Cristo, na última ceia, Jesus na última ceia, ele pega uma toalha e ele vai lavar os pés dos apóstolos. Ele se inclina para lavar. E ser submissa também é se inclinar. O que quer dizer isso, gente? É que muitas vezes num relacionamento, uma hora a esposa vai precisar silenciar, uma outra hora o esposo vai precisar silenciar. E se o casal entender isso, o casamento permanece. O problema nos dias de hoje é que ninguém quer silenciar. Há uma disputa de poder. Aqui quem manda mais sou eu e você obedece. Mas a verdade de Deus é: nós temos que nos amar, cada um com a sua responsabilidade dentro da casa a qual Deus confiou. Deus confiou uma responsabilidade ao marido, Deus confiou uma responsabilidade à esposa. E eu não posso transferir aquilo que Deus confiou para mim, para minha esposa. Não posso. Isso não dá certo. E a minha esposa não pode transferir a responsabilidade que Deus deu a ela no matrimônio para mim. Não pode. Cada um tem a sua responsabilidade diante do matrimônio, diante da família. O homem, o marido tem a sua responsabilidade, a esposa tem a responsabilidade dela, e assim um ajuda o outro e o casamento permanece. Vamos lá? Deus deu, aliás, somos cooperadores de forma única na obra do Criador. A graça de ser pai, a graça de ser mãe. Hoje tem casais que não querem mais ter filhos. E nós casamos, sim, para constituir uma família. E uma família, meu irmão, vem o filho, vem a filha. Hoje muitos querem somente um filho, porque filho dá despesa, filho dá dor de cabeça, filho traz isso, traz aquilo outro, é difícil criar. Não estou dizendo, meu irmão, para nós sermos irresponsáveis. Não, mas nós não podemos ser egoístas. Deus, meu irmão, Ele confiou ao homem e à mulher no matrimônio para que eles fossem cooperadores de uma maneira única na obra da criação. Olha só o que Deus confiou ao homem e à mulher. E muitas vezes tem casais casados que dizem: eu não quero filho, porque pensam, vai tirar a minha liberdade, vai tirar o meu direito, vai tirar meu lazer, vai tirar muitas coisas minhas, é muita ocupação, é muita responsabilidade. Uma criança, ela transforma o ambiente da casa. Vamos dar um exemplo. É lógico que tem que ter responsabilidade, não estou falando para você, e ter filho atrás de filho atrás de filho, sem responsabilidade nenhuma, não é isso. Mas eu estou dizendo para o egoísmo não entrar no seu coração. E outra coisa, meu irmão, o casal, quando casa, o amor entre eles é tão grande que transborda, e chega uma hora que não cabe mais no coração, e ele vem para o útero, para a barriga, da mulher, e aí nasce o fruto do amor entre eles, que é o filho, que é a filha. Amém? Pense nisso. Deus deu ao ser humano o domínio sobre todas as criaturas, lembrando que Deus ama toda a sua criação. Nós temos uma responsabilidade diante da criação do Senhor. Nós precisamos cuidar, porque Deus nos deu o domínio sobre todas as outras criaturas, e nós devemos com isso cuidar, zelar pela criação de Deus.
Meu irmão, daí a responsabilidade que temos no mundo a qual Deus nos confiou. Amém, gente? O homem no paraíso, o homem foi criado para ser amigo de Deus, como eu já disse, foi constituído em uma amizade com Deus. E aqui, queridos, parágrafo 374, o que vivemos aqui, o que vivemos aqui nesse mundo, nós vamos viver com muito mais intensidade no céu. Se aqui nós temos a graça de cultivarmos uma amizade com Deus, imagina como será essa amizade no paraíso. A verdade, não dá para imaginar como vai ser o tamanho desta amizade, porque aquilo que é cultivado nesse mundo, nós vamos viver com intensidade na vida eterna. Se aqui somos amigos do Senhor, imagina como será a amizade, como será o nível, o grau, a profundidade desta amizade no paraíso. Adão e Eva foram constituídos em estado de santidade e de justiça original. Isso era uma participação da vida divina. Enquanto permanece na intimidade divina, o homem não devia nem morrer e nem sofrer. O homem estava no paraíso. No paraíso não tem sofrimento, não tem morte, não tem dor. Mas o ser humano, na sua resposta para Deus, ele negou o Senhor. Ele quis ser igual a Deus. Não vou aprofundar, porque a próxima formação é sobre a queda. A queda de Adão e Eva. A queda do ser humano no pecado. Então eu não vou me aprofundar aqui sobre isso. Mas meu querido e minha querida, o homem não devia nem morrer e nem sofrer. Está escrito aqui no parágrafo 376. Pelo menos, não do jeito que é essa morte. Tão dolorosa. Se o mundo está cheio da presença do mal, tantos males, tantas enfermidades, é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte. O pecado gera morte. A intimidade com Deus gera vida, e pecado gera morte. Eu não sei como está a sua vida, mas dê um basta à vida de pecado. O pecado destrói. O pecado destrói relacionamentos. O pecado destrói famílias. O pecado destrói vidas. Vamos ser amigos e íntimos de Deus, que quanto mais íntimos de Deus nós formos, mais longe do pecado estaremos. Vamos abrir um parente aqui. Deus que colocou o homem, deu ao homem o domínio de todas as criaturas, no parágrafo 377. Deus também deu ao homem o domínio de si mesmo. Essa história de dizer a carne é fraca, sim, a carne é realmente fraca, por isso eu tenho que vigiar e orar. Mas, meu irmão e minha irmã, eu não posso dizer que a tentação é mais forte do que eu, porque Deus me deu a graça do autodomínio. Deus deu essa graça ao ser humano, então eu posso vencer. É lógico que a primeira atitude da humanidade diante do pecado é fugir do pecado. Isso é bíblico. E quando eu não consigo fugir, Deus me dá a graça de vencer. Deus me dá a sabedoria de vencer o pecado. Mas a sabedoria, o início da sabedoria para vencer o pecado é fugir dele. Se eu sei que se eu for naquele lugar, eu vou cair. Se eu sei que se eu estiver ali naquele outro lugar, eu vou cair no pecado, então eu fujo desses lugares.
Isso é sabedoria que Deus nos dá. 3:7-8, Deus coloca o homem no jardim, e lá ele vive para cultivá-lo e guardá-lo. Aí entra um tema aqui: o trabalho não é uma penalidade. O trabalho, na verdade, é uma colaboração do homem e da mulher com Deus no aperfeiçoamento da criação visível. O trabalho é digno. Nós trabalhamos para aperfeiçoar a criação visível de Deus. Deus quis assim, entende? Deus quis assim. Toda esta harmonia da justiça original vai ser perdida pelo pecado de nossos primeiros pais. Toda esta harmonia que Deus deu ao homem vai ser perdido por causa do pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Meu irmão e minha irmã, deixa gravado aí no seu coração hoje: você precisa cuidar da alma e do corpo, amém? Mas deixa gravado nessa formação também, homem e mulher, um não é maior que o outro. Nós somos criados para andar um do lado do outro, em dignidade de igualdade. Em dignidade de igualdade, um ajudando o outro, um segurando na mão do outro, um estando junto com o outro. Às vezes, a mulher vai precisar segurar na mão do homem e dizer: eu estou aqui, vamos continuar. Às vezes é o homem que vai precisar segurar na mão da mulher e dizer: continua, levanta. Cada um com as suas características, mas homem e mulher, imagem de Deus, um amando o outro. Essa é a vontade de Deus, que eu não queira ser maior que o outro. E no casamento, que aprendamos muitas vezes a silenciar. Há momentos, eu falo assim aqui da minha casa, há momentos em que a Suelen silencia, há momentos em que eu, Paulo, silencio. E quando nós aprendemos isso, o casamento permanece. O problema é quando ninguém quer silenciar, ninguém quer abaixar, ninguém aceita, meu irmão, se humilhar. Pelo contrário, todos querem se exaltar. Já não há mais uma busca pelo perdão, já não há mais uma busca pelo amor. Já há uma rivalidade até mesmo dentro dos casais, para dizer que quem tem que pedir perdão é ela, quem tem que pedir perdão é ele. Mas diante de Jesus, feliz aquele que dá o primeiro passo. Feliz aquele que dá o primeiro passo, meu irmão e minha irmã. Se tiver que ter uma competição entre você, estou dizendo agora para quem é casado, para quem almeja o casamento, se tiver que ter uma disputa entre você e sua esposa, entre você e seu marido, que haja disputa para ver quem é mais caridoso. Não queira ter razão em tudo, mas deixe o outro ter a razão. Se os casais vivessem assim, os casamentos de fato iriam permanecer até que a morte nos separe. Mas hoje, irmão, já não há muitas vezes um diálogo, já não há mais um caminhando do lado do outro. E não é para caminhar separado, não é para caminhar com visões diferentes. Quando Deus tira Eva da costela de Adão, é para andar do lado. E quando alguém está andando aqui do meu lado, é a mesma visão, é a mesma meta. Não dá para um relacionamento, meu irmão, de marido e mulher, um tem uma visão, um tem uma meta e o outro tem outra.
nós temos a mesma visão, nós compartilhamos, um morre pelo outro, mas eu preciso almejar, eu preciso ser um só coração com a minha esposa e ela ser um só coração comigo, andando do lado, não andando separado, não andando, irmão, dividido, não andando um na frente, um atrás. E aí eu trago um exemplo aqui da nossa comunidade Missão Kairos, a respeito desta formação. Nós temos um casal na comunidade, a qual o marido foi o primeiro a começar a se entregar a Deus, e ali ele foi cada vez mais se doando ao Senhor, e a esposa dele não veio na mesma velocidade, e ali começou a gerar muitos atritos. Ele no princípio, meu irmão, não queria nem saber, ele só falava assim: se você não vem, eu vou, se você não quer caminhar com Deus, eu vou. E isso estava gerando atritos e mais atritos, brigas, desentendimentos, até que um dia, com a graça do Espírito Santo, ele entendeu que era necessário ele diminuir um pouco a velocidade para que a esposa dele o alcançasse, e os dois pudessem então caminhar juntos na fé. Às vezes, meu irmão, eu tenho que frear, eu tenho que esperar o outro segurar na mão dele, e para que caminhe junto. Mas ele teve a consciência e pensou: o que adianta eu caminhar tanto assim na frente, estou deixando aquela que Deus me deu para trás. E divisões e brigas e confusões acontecendo, mas ele soube, por sabedoria de Deus, esperar, segurar na mão e caminhar junto. E nisso o que aconteceu? A esposa dele avançou na fé, avançou em Deus, muitas coisas mudaram no seu interior, muitas coisas mudaram no seu coração. E houve momentos na vida dos dois que eu posso testemunhar, que foi ela que disse: ora mais, não deixa de orar, porque ele soube esperar, e ela cresceu. É assim um casal vive em harmonia, lembrando que toda a harmonia que Adão e Eva viviam, eles perderam quando entrou o pecado. Não deixa, eu falo para você agora, casal, família, não deixa o pecado entrar, porque o pecado tira toda a harmonia, o pecado gera divisão, o salário do pecado é a morte, o pecado destrói relacionamentos, famílias inteiras. Vigia e ora. Cuidado com as redes sociais, porque as redes sociais têm destruído muitos casamentos. As redes sociais têm separado muitos esposos das suas esposas, muitas esposas dos seus esposos. Vigia e ora. Zela pelo casamento que Deus te deu. Zela pela tua família, zela pela tua casa. Não queira jogar fora tudo aquilo que Deus te deu. É apenas um deslize e tudo vai por água abaixo. Efésios 4:27. O diabo espera apenas uma brecha, um desvio. É um desvio para tudo vir à tona. Muitas vezes levamos anos para construir a nossa casa, a nossa família, a confiança um no outro, o amor que existe, e se a gente não toma cuidado, isso tudo nós perdemos num piscar de olhos. Mas se nós cultivarmos a intimidade com Deus, a amizade com Deus, nós estamos zelando para que o pecado não entre, e aí o casamento, a união, o amor permanece de pé. Amém? Deus abençoe você. Mais uma vez, vamos finalizar esta formação rezando esta Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós estivemos unidos e vamos permanecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, um grande abraço. Só lembrando aí, a próxima formação será sobre a queda do ser humano no pecado e todas as suas consequências. Não perca a próxima formação, porque Deus vai falar muito mais ainda com você. Aproveite, você que está vendo, assistindo essas formações, dê ali, né, um joinha, faça o seu comentário, né, ainda que seja bem pequenininho, mas faça o seu comentário, para que mais e mais pessoas possam estar recebendo, o YouTube mesmo possa indicar esta formação para outras pessoas, amém? Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima formação, se Deus quiser.